Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a caixa da Nezuko do anime Demon Slayer. Então galera, esse aqui é o primeiro tutorial de Demon Slayer, velho. Mas assim, eu gosto do anime, eu já comecei a assistir e eu já vi que tem bastante coisa legal ali. Então se vocês quiserem eu posso trazer mais coisa do universo desse anime aí, tá? É só deixar aqui pra mim o que você gostaria de ver aqui no canal. E você que gosta muito aqui do canal, gosta dos vídeos que eu trago aqui, deixa aquele like, biscoito aí pra me dar aquela moral e incentivar aqui o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários da lista de materiais e ferramentas tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, e se liga aí no passo a passo. Para começar, eu tô aqui com um pedaço de papelão, não é dos papelões mais grossos, então eu colei dois pedacinhos aqui um no outro para ficar um pouquinho mais forte, tá vendo? E a medida que eu tô usando aqui é 30 por 22 e pessoal, eu não tô fazendo em tamanho real, eu não tô fazendo um objeto para cosplay, tô fazendo um objeto decorativo. Se você quiser fazer para cosplay, você precisa adaptar aí pro tamanho do seu corpo, tá? Sempre que você for fazer um objeto em tamanho real para cosplay, na real o que você precisa se preocupar não é com o tamanho real e sim com a proporção com o seu corpo para não ficar esquisito. Essa aqui é a parte de trás e a parte da frente é a mesma medida. E o primeiro passo é revestir isso aqui com EVA marrom. No caso aqui eu não tinha EVA no mesmo tom de marrom suficiente para cobrir as duas caixas, então eu vou cobrir a parte interna com esse marrom mais escuro e a parte externa com esse marrom um pouco mais claro. Bom, mas antes de cobrir eu vou fazer aqui o efeito da madeira e geralmente eu faço com lápis, mas dessa vez eu vou fazer com estilete. Dessa vez aqui, como o objeto não é um objeto muito cartoon, eu não vou fazer aquelas marcações em espiral que eu geralmente faço no efeito de madeira. Mas assim, se você quiser fazer desse jeito não tem problema, pode fazer. Inclusive eu tenho um vídeo só sobre isso, só sobre textura de madeira para base de diorama, e eu vou deixar o link aqui no card, tá lá no segundo canal. Bom, as marcações ficaram bem sutis, eu acho que quase não tá dando para ver, mas a gente vai utilizar agora o ferro de passar tanto para dar uma textura diferente pro EVA, tirar essa textura de EVA, deixar mais brilhante, e também para abrir essas marcações aqui. Eu tô aqui com um pedaço de EVA, uma folha de papel sulfite para proteger o EVA, pode ser folha de caderno também, tá? Não tem problema. E se você tiver uma tábua de corte, cuidado aí, porque o ferro ele pode entortar a sua tábua de corte. Como aqui é muito rápido e o ferro não está muito quente, não estou me preocupando com isso. Bom, fiz aqui metade para vocês verem a diferença aí, galera. Olha só como dá um brilho muito mais legal aqui, já tira aquela cara de EVA. E também, ó, os buracos ali que eu fiz com estilete, ele deu um espaçamento muito maior. E agora eu tenho que fazer isso em todo o EVA. Eu também vou fazer aqui nos cantinhos, ó, para eliminar essa parte do EVA, deixar tudo brilhante. Tá vendo aí como a temperatura faz o EVA dar uma esticada e nesse processo ele abre um pouco os buracos que a gente fez ali. Eu fiz isso na outra cor também, ó. Já colei aqui uma das partes e agora eu vou colar a segunda parte aqui. E é isso aqui, galera, essa aqui é a parte de trás e como eu disse, eu fiz o mesmo processo aqui na parte da frente, só que dessa vez aqui eu coloquei EVA de 4 milímetros, ou seja, eu colei duas plaquinhas de cada uma dessas, duas na frente e duas atrás. Bom, e agora eu vou deixar um pouquinho essas duas partes de lado e vou fazer a porta. E para a porta, pessoal, eu já acelerei a parte de encapar, porque é exatamente o mesmo processo que eu acabei de mostrar para vocês. E a medida aqui é 27 por 19. E eu também utilizei aqui EVA de 4 milímetros. Mas dessa vez aqui, diferente das outras partes, eu também vou encapar a lateral. Então eu vou colar tirinhas aqui em toda a volta. Finalizei aqui o acabamento da porta, colocando o EVA em volta de tudo aqui. E agora aqui, ó, tô com a parte da frente e a porta eu vou colocar centralizado aqui e vou utilizar um lápis para fazer uma marcação em volta disso tudo aqui. Na verdade eu já fiz, acho que tá dando para vocês verem aí, né? E agora aqui, galera, com estilete eu vou retirar um pouquinho para fora dessa marcação, tem que ser um pouquinho para fora, tá? Não faz exatamente em cima não, senão vai ficar a continha, a porta ali, e ela vai ficar agarrando. Então, pessoal, retirei essa parte, ó. Essa parte aqui, é claro, a gente vai aproveitar para uma outra coisa. Tá vendo ali, ó? Tem que ficar folgadinho ali dentro. E nas laterais aqui, ó, eu passei fita crepe. E para pintar essa parte aqui, ó, eu escolhi um tom de marrom bem próximo ao marrom de fora. Na verdade, ele vai escurecer um pouquinho, mas eu tô utilizando aqui o marrom café da Silver Bright.
E agora que eu vou montar a caixa, então eu tenho a parte da frente e a parte de trás. E agora eu vou apresentar para vocês a parte da lateral, que eu já revesti com EVA. Eu revesti com EVA mais escuro porque essa aqui vai ser a parte interna. Na parte externa ainda está com papelão, eu vou deixar para revestir aqui depois que montar a caixa e vocês vão entender por quê. Bom, e a medida da lateral é 30 por 25,5. E eu também utilizei aqui 2 camadas de papelão e uma camada de EVA de 2 milímetros. Para colar eu vou fazer da seguinte forma, a parte de fora vai ficar para fora e a parte de dentro para dentro. Mesma coisa aqui, essa aqui é a parte de dentro. Agora a gente vai revestir a parte externa da lateral e a parte interna, como vocês podem ver, já está com EVA. E lembra que eu disse que vocês iam entender o motivo pelo qual eu só coloquei EVA na parte interna aqui da lateral? Então, se eu já tivesse com EVA aqui, ó, essas duas partezinhas aqui que eu acabei de juntar, elas ainda ficariam precisando de acabamento. Porque aqui tem um papelão e aqui também, né? Ia ficar feio. Então é por isso que eu só posso colocar o EVA agora, que aí eu já tampo tudo de uma vez. Para fazer o acabamento aqui, eu estou utilizando tirinhas que eu fiz a textura, elas têm 5 centímetros de largura e eu arredondei as laterais aqui para ficar a marcação mais evidente, vocês vão ver. Eu vou colando aqui a parte da frente. E agora sim, eu vou retirar o excesso aqui com estilete. Tá vendo aí, galera, como o acabamento ficou bonitinho na lateral? E todos esses detalhes, eles precisam ser pensados quando você está criando o projeto, né? Para que tudo encaixe direitinho e o acabamento fique bonito. Mas no caso aí, você não precisa se preocupar não, porque eu já pensei tudo, é só você seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Bom, e aqui, eu já adiantei o processo, coloquei a parte de baixo e vou mostrar para vocês como colocar a parte de cima, que na verdade é a mesma coisa, né? Tô aqui com um pedaço de papelão revestido com EVA na frente e atrás. Agora eu vou colocar aqui bem rentezinho a caixa, tanto em uma das laterais, quanto na parte de trás. E agora aqui na parte da frente, na lateral que está sobrando, eu faço uma marcação com estilete. Aproveito e já faço a marcação aqui na parte interna com lápis, para saber onde eu posso colocar a cola. E agora aqui eu vou retirar o excesso. Bom, e agora eu vou aplicar a cola de contato e colar na parte de cima da caixa para fechar toda a estrutura. Bom, galera, voltei aqui, ó, adiantei algumas etapas e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Na parte de baixo, eu coloquei uma tirinha no EVA de 4 milímetros, tem mais ou menos 1,5 cm aqui. Eu fiz a volta em tudo, tá vendo? Fui fazendo a emenda aqui para ficar com corte reto e dei a volta em tudo. E eu fiz a mesma coisa aqui na parte de cima, ó, primeiro aqui em volta de tudo, 2,5 cm. Depois aqui na lateral para fazer o acabamento também 2,5 cm. E eu coloquei uma cantoneira aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer essa cantoneira. Estou deixando os moldes aí para vocês. Um molde com os dois lados pequenos, um molde com os dois lados grandes e um molde com um lado grande e outro lado pequeno. Eu vou pegar aqui o formato com um lado grande e um lado pequeno e o formato com dois lados pequenos. E esse lado que é um pouco maior, ó, eu vou colar aqui na lateral. E agora aqui nessa parte de cima eu colo o formato com os dois lados grandes. Dessa forma aqui eu fiz uma cantoneira com todos os lados iguais. E eu vou colar aqui no cantinho e se for necessário, aqui no meu eu vou cortar o excesso. E agora tem mais uns detalhes aqui nas laterais, são 3 tiras que dão a volta inteira na caixa. Eu recortei aqui no EVA de 4 milímetros e eu estou utilizando a largura de 5 centímetros. Eu coloquei outro pedacinho de EVA aqui de 3 centímetros, tá vendo? 5 por 3. E com mais um pedacinho de EVA, dessa vez de 1 centímetro, eu vou colar aqui na parte de baixo, ó. Essa parte, ela vai encaixar aqui. E eu vou fazer esse mesmo processo aqui mais 5 vezes, porque na verdade eu preciso de 6. 3 para esse lado e 3 para o outro lado, já que na parte de trás é só uma tirinha sem esses detalhes aqui. Então eu já tenho as 3 partes dessa lateral, tenho as 3 partes da outra lateral aqui também, e também tenho as 3 partes de trás. Só que eu não vou colar isso agora, vai ser muito mais fácil pintar antes de colar. Outra coisa que também vai ser muito mais fácil de pintar primeiro para depois colar são as cantoneiras da porta. Tô deixando o molde aí para vocês também. Recortei no EVA de 4 milímetros, a moldura da maçaneta e a maçaneta em si. No caso aqui, galera, eu recortei no EVA de 8 milímetros e só arredondei todas as pontas, tá vendo?
ela vai encaixar aqui como uma maçaneta. Bom, eu vou começar com a pintura aqui nessa parte metálica e eu vou passar uma camada de tinta PVA preta em tudo. Como eu disse pra vocês, ó, pintei aqui com tinta PVA preta, já tá seco. E agora aqui eu vou utilizar um preto rainha da Silver Bright, que é um preto metálico. Bom, o preto rainha já secou. E agora aqui eu vou utilizar um efeito cimento, que é uma tinta metálica também. Eu vou aplicar aqui nas bordinhas, ó, um pouquinho. Eu vou secar o pincel e agora eu vou puxando o degradê das beiradas aqui, ó. E eu fiz esse mesmo processo em todas as partes metálicas da caixa, tanto na porta quanto na caixa em si. Bom, já mostrei para vocês como fazer o efeito metálico aqui, em todos os cantinhos, todas as partes pretas. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o efeito da madeira, para a gente dar um efeito mais legal para esse EVA. Tá vendo aí, ó, essa parte aqui tá sem efeito nenhum. E essa aqui tá com efeito. E para fazer esse efeito aqui eu vou utilizar caneta com tinta de tecido, mas você pode utilizar tinta normal, é só você pegar e passar um pouquinho de tinta aqui, uma tinta diluída com água. Pode ser tinta acrílica ou tinta PVA diluída com água, você passa aqui na marcação dentro dos desenhos que a gente fez, que o objetivo é deixar a tinta ali. E agora aqui, galera, com pano umedecido, ó, eu vou passar aqui para retirar o excesso. Em algumas partes eu quero um pouco mais escuras, então eu vou aplicar de novo aqui em algumas partes. Só que dessa vez com o pincel seco eu vou dar uma esfumada, tá vendo ali, ó? É esse processo que eu vou fazer aqui nos cantinhos, ó. Vou aplicar um pouquinho de tinta aqui, lembrando que pode ser qualquer tipo de tinta, beleza? E agora ali, para não ficar esse marcadão, eu vou puxando um degradê, ó. E agora aqui, galera, essas partes aqui da lateral que eu já pintei, olha como é que a pintura fica bem legal com o preto rainha e o efeito cimento. Eu vou colar 3 dessa forma aqui, 3 do outro lado e aquele complementozinho eu vou colar atrás. E agora para finalizar eu tenho que colocar a porta e galera, eu coloquei aqui, ó, 2 dobradiças pequenininhas e para fixar aqui, ó, eu colei com cola instantânea, depois coloquei os parafusos com um pouquinho de cola instantânea também. Então tá bem firme aqui. Eu já marquei aqui na parte de dentro, onde eu vou colocar, tá vendo aí? E eu vou fazer o mesmo processo. Vou pingar a cola instantânea ali, depois eu vou colocar o parafuso também com cola instantânea. Agora eu coloco um pouquinho de cola instantânea dentro do buraquinho ali onde vai entrar o parafuso, ó. Nos 4. E eu vou colocar um parafusinho ali. Bom, galera, e a caixa está finalizada. Eu não mostrei, mas eu coloquei meia pérola aqui. Eu tô pensando em colocar uma prateleira ali dentro, uma ou 2, ou então uma divisória, não sei, ainda não decidi, mas se eu fizer, eu mostro a alteração lá no Instagram para vocês. Opa, voltei, galera. Comenta aí pra mim o que você achou dessa caixa. Ó, lembrando aqui mais uma vez que não é um objeto para cosplay, beleza? Eu fiz ali no objeto decorativo. Se você quiser utilizar no seu cosplay, dá, porque ela ficou bem resistente, mas você vai precisar aumentar o tamanho ali, deixar proporcional ao seu corpo. E também, é claro, colocar umas alças bem resistentes para que a caixa ela permaneça nas suas costas. Bom, mas se você fizer, independente da forma que você fizer, tira aquela foto bem maneira, posta lá no Instagram e me marca pra eu ver, curtir e comentar. E se você é novo aqui no canal, chegou através desse vídeo, dá uma voltinha por aí pra conhecer um pouco mais aqui do nosso conteúdo. Se você gostar, não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações. Aí pra te ajudar, eu vou deixar aqui 2 playlists. A primeira aqui de cima é só anime e a segunda aqui de baixo são vários tutoriais medievais. Dá uma olhadinha em um dessas playlists aí. Se você gostar, se inscreve, hein? Bom, então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.